A paz do Senhor para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar com você em Gênesis capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Ao cabo de dias que Caim trouxe, e aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então aqui nós estamos diante de uma situação em que dois irmãos foram oferecer sacrifício ao Senhor. A Bíblia fala que ao cabo de dias, Caim ofereceu uma oferta, ao Senhor, do fruto da terra, ele trouxe uma oferta. E também Abel trouxe das gorduras das ovelhas, uma oferta ao Senhor. A Bíblia nos fala que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. É interessante ver isso aqui, que Deus primeiro viu, atentou-se para Abel. Por quê? Porque Abel era um homem justo. Ali estava um justo diante do Senhor oferecendo sacrifício, E um homem que era correto, um homem que era fiel, um homem que tinha atitude boa, um homem que era um verdadeiro representante do céu. E Caim, ele ofereceu uma oferta e o Senhor não atentou nem para ele, nem para a oferta dele. Quer dizer, nem a conduta dele, nem a oferta dele agradou o Senhor. O comportamento dele era mau. O que eu quero que você entenda é que pessoas má, pessoas injustas, pessoas que têm atitude perversas, pessoas que estão no pecado, também oferecem sacrifício. Também vai lá levar a sua oferta para o Senhor, assim como Caim fez, Caim acreditava que ele era aceito do Senhor, que ele estava certo, que o caminho que ele estava trilhando estava certo. Caim havia perdido o temor de Deus. Caim não tinha temor de Deus. Caim não era um homem nascido de Deus. A Bíblia nos fala aqui em João, 1 João, capítulo 3, versículo 9, que diz: qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado. Caim era um homem que estava no pecado e oferecendo sacrifício. Deus não atentou nem para o comportamento dele, nem para a oferta dele. E ele foi lá oferecer sacrifício, foi lá levar a oferta dele para o Senhor. E quando o Senhor não atentou nem para ele, nem para a oferta dele, ele descaiu o semblante e ficou fortemente irado. Ele ficou, quem sabe, revoltado, porque a oferta dele não foi aceita. O Senhor não atentou para ele, nem para a oferta dele. E a Bíblia nos fala, aqui no versículo 10, de 1 João, capítulo 3, versículo 10, fala que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Aquele que não é justo, que não ama seu irmão, ele também não é de Deus. E esse mesmo capítulo, versículo 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então Caim, ele ficou tão irado, que ele falou ao irmão dele e matou o irmão dele. Quem sabe Caim fingia que amava Abel. Quem sabe Caim fingia que era um crente. Mas Deus viu a conduta dele. Deus viu o comportamento dele. As obras de Caim eram má. E a Bíblia também nos fala que ai daqueles que vai pelo caminho de Caim. Porque Caim, eles, quem sabe, frequentava os mesmos lugares que Abel frequentava. Quem sabe Caim fingia, Mas Deus não atentou.
Deus não atenta para a oferta de filho desobediente, de filhos que têm conduta má, de filhos que não têm temor a Deus, daqueles que diz amar, mas odeia, daqueles que estão irados, que agem na ira, que agem com ódio, que odeia seu irmão, daqueles que têm as práticas do pecado, que finge que é de Deus, mas continua no pecado, aqueles que estão, quem sabe, na igreja, mas continua nas práticas do pecado. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não pode pecar, não permanece no pecado. Caim acreditava que ele era de Deus. O espírito do engano fazia ele acreditar que ele era nascido de Deus, que ele era de Deus, portanto que ele levou o sacrifício dele. Ele ofereceu o sacrifício também. Ele foi lá oferecer. Caim não conseguia enxergar que as atitudes deles eram abomináveis aos olhos de Deus, que o comportamento dele era injusto. Caim não conseguia entender, enxergar que o caminho que ele estava trilhando era um caminho mau, era um caminho que era abominável aos olhos de Deus. O diabo cegou o entendimento dele. É portanto que ele foi lá oferecer sacrifício. Caim matou o próprio irmão dele. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E essa obra do diabo foi manifesta na vida de Caim. A Bíblia diz que é nisto que nós vamos ver que tem os filhos das trevas, né, e os filhos de Deus, os filhos do diabo, os filhos de Deus. Caim estava ali para representar as obras má, né, e ele fez o que era mal. Então, eu quero que você entenda que existe aquelas pessoas que têm condutas más, são injustas, elas também oferecem sacrifício. Elas também acreditam que elas estão sendo justas. Elas também acreditam que estão fazendo o que é certo. Elas também vão lá, por quê? Porque eles não têm temor a Deus. Caim foi lá, ofereceu o sacrifício. Caim não tinha temor a Deus. Se ele tivesse temor a Deus, ele jamais iria lá oferecer aquela oferta, aquele sacrifício. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Medita nessa palavra.